Olá, pessoal. Estamos de volta. Depois de algum tempo, depois da eleição, fizemos uma conversa rápida e eu justifiquei o silêncio, né, que ficaria num período de silêncio. Acho que é importante essa reflexão depois de uma refrega desta proporção, né, de um enfrentamento dessa natureza. E entendi também que é preciso a humildade. Quando se perde, você precisa ter a humildade de se recolher um pouco e refletir sobre tudo o que ocorreu. Eu pedi uma licença temporária, por isso não estou exercendo o mandato, estou aqui em Brasília hoje, porque vim para presidir uma reunião da bancada do Podemos no Senado. E é esta comunicação que eu quero fazer agora a todos vocês que são meus amigos, que me acompanham há tanto tempo, não é? Pela rede, pelo Facebook. Nós fizemos uma reunião pela manhã, aqui no gabinete, esse é o gabinete da liderança do Podemos no Senado Federal, compareceram todos os nossos senadores, o Romário, a Rose de Freitas, o novo senador Oriovisto, que vem do Paraná reforçar a nossa bancada, e o Eumano Ferrer. Somos 5 senadores e teremos mais alguns senadores que virão, certamente, já estão em entendimento conosco, além da possibilidade de fusão de partidos em razão da cláusula de barreira, cláusula de desempenho. Portanto, teremos uma bancada fortalecida. Fizemos uma rápida análise da eleição, da campanha eleitoral, mas o objetivo foi discutir qual será o comportamento do partido diante do novo governo, do governo Bolsonaro. E há um consenso de que nós devemos trabalhar a favor do Brasil, que o que importa é o país. Nós estamos vivendo uma crise, aliás, essa palavra foi repetida incansavelmente por muita gente durante tanto tempo, crise sem precedentes, não é? Aliás, toda crise que aparece, nós afirmamos que é uma crise sem precedentes, né? Isso nós já afirmamos há tantos anos. Eu me lembro bem quando a inflação passava de 80% ao mês, a gente dizia, essa é uma crise sem precedentes, é a maior crise da história, da crise financeira da história da administração pública brasileira. Eu mesmo repeti isso inúmeras vezes e novamente, nós fomos obrigados a afirmar, especialmente durante a campanha eleitoral, que nós estamos vivendo uma crise sem precedentes no nosso país. Mas é uma crise, isso que é fundamental dizer. E eu que andei pelo Brasil, conheci melhor o país, conheci melhor a nossa gente, passei a sentir ainda com maior profundidade o drama vivido pelos brasileiros, os chamados despossuídos, não é? Aqueles que são jogados muitas vezes como farrapos humanos nas ruas ou nas estradas do país, sem emprego, sem moradia, sem esperança. Não é? Então, isso tudo nos toca. Então, neste momento, o que importa é o país. O que importa é o povo brasileiro. Nós temos que esquecer eventuais mágoas, ressentimentos, não é? O que foi de confronto, que fique no passado. Acho que nós temos que construir o Brasil. É uma nação a ser construída. Eu sempre disse, o Brasil é uma nação à espera de reformas. Hoje nós podemos dizer, o Brasil é um país que pode se tornar uma nação, uma grande nação. Eu vejo algumas pessoas que dizem, você não devia ter falado em refundação da República porque ninguém entendeu isso. Mas eu ouço muita gente dizendo, olha, continue lutando pela refundação da República. Na verdade, a elite se acostumou a subestimar a inteligência das pessoas.
das pessoas mais simples, das pessoas mais humildes, afirmam sempre que elas não entendem, elas não sabem o que é refundação da República, sabem muito bem o que é refundação da República. Como diziam, você fala em sistema de governo, o povo não sabe o que é sistema. Ora, o povo sabe até o que é sistema de jogo no futebol, sistema tático, né? As pessoas subestimam, e eu jamais subestimei quem quer que seja. Então, para resumir, o resultado da reunião é que, evidentemente, alguns senadores com espírito mais crítico, outros já mais condescendentes, mas houve consenso. Nós devemos apoiar o governo Bolsonaro neste início de trabalho, pensando nas reformas necessárias para melhorar o Brasil, pensando na população do país, imaginando que a vida pode ser melhor para todos os brasileiros. Nós agora vamos esquecer o confronto, o enfrentamento, vamos esquecer eventuais ofensas, vamos esquecer o discurso mais duro da campanha, os equívocos eventuais que possam ser cometidos no calor do debate, mas vamos nos unir a favor do Brasil. Este é o nosso objetivo. Enquanto o governo estiver caminhando no caminho da correção, da justiça, do equilíbrio, enquanto estiver caminhando no caminho que busca o desenvolvimento sem deixar ninguém para trás, como nós dizíamos na campanha, enquanto o governo estiver no caminho que ofereça perspectiva de geração de emprego, de saúde melhor, serviço de saúde pública mais adequado, de escola mais competente, de segurança que ofereça tranquilidade às famílias, de geração de emprego que ofereça oportunidades. Enquanto o governo estiver caminhando na direção da eliminação das desigualdades sociais, que é o grande drama desse país, nós estaremos ao lado do governo. Obviamente, se houver equívoco, nós apontaremos. Se houver erro, nós indicaremos. A nosso juízo, ninguém é dono da verdade. Se os projetos forem corretos, serão por nós defendidos. Se eles forem incorretos, serão por nós rejeitados. Mas o apoio institucional da bancada do Podemos no Senado Federal é para dar condições de governabilidade ao governo que se iniciará no dia 1º de janeiro de 2019. Já liguei há pouco ao presidente Bolsonaro e já anunciei a ele esta posição. Ele que virá a Brasília na próxima terça-feira e pretende fazer uma visita aqui ao Senado Federal. O que importa nesta transmissão ao vivo a todos os brasileiros é anunciar não a minha posição pessoal, mas a posição que reflete a vontade consensual da bancada do Podemos no Senado, e sou porta-voz desta vontade, deste consenso. Eu continuarei ainda licenciado temporariamente das atividades no plenário do Senado Federal, exatamente por entender que nesse momento eu devo falar menos, pensar mais e me preparar para o futuro que virá a partir de 1º de janeiro, recuperando o entusiasmo e a energia, porque é natural que depois de uma frustração eleitoral, isso é humano, não é? Obviamente todos entendem isso, há esse recuo até por uma questão de formação. Eu digo sempre que, embora alguns pensem que eu não sou humilde, mas eu sou de formação roceira. Eu nasci na roça e fui criado na roça, então eu carrego comigo um pouco dessa timidez rural, desta
simplicidade rural, embora as aparências muitas vezes não mostrem esta realidade, mas interiormente há sim humildade, e eu sei reconhecer um eventual fracasso, eu sei reconhecer uma eventual frustração, procuro fazer análise do que ocorreu e tenho evitado até expor a avaliação que faço da campanha eleitoral, exatamente para que a interpretação não seja distorcida, mas o que eu quero dizer é que, da nossa parte, a disposição de ajudar o Brasil, de colaborar com o país. Vocês sabem, eu terei mais 4 anos de mandato aqui no Senado Federal e exercerei esse mandato com a dignidade que me trouxe até aqui, e com ela eu irei embora, o dia que tiver que ir embora. Portanto, podem contar comigo todos os brasileiros, independentemente de facção partidária, não importa a coloração política, o que importa é o interesse do país. É o respeito à diversidade, é o respeito às opiniões discordantes, às posições de natureza política divergentes, né? Isso nós saberemos respeitar como democratas, mas colocaremos sempre o Brasil acima de tudo, né? Nós estaremos aqui para defender o interesse nacional, claro, o interesse do meu Estado, mas hoje o Brasil é o nosso Estado e nós temos que defender os interesses de todas as regiões, do Norte, do Sul, do Leste, do Oeste, do Nordeste, do sofrido Nordeste, né? E nós precisamos reconhecer que os brasileiros estão vivendo a expectativa de mudança, com a natural desconfiança de muitos, já que 89 milhões de eleitores não votaram no presidente eleito, 57 milhões votaram e 89 milhões não votaram, votaram 47 milhões no seu adversário, e depois tivemos abstenção, tivemos votos nulos, votos brancos, contabilizando 89 milhões de brasileiros. E o Bolsonaro, o presidente, tem que governar para os 57 milhões que nele votaram e para os 89 milhões que não votaram. Cabe a ele agora conquistar 89 milhões de eleitores que, insatisfeitos, não votaram e que poderão ser conquistados, obviamente, em razão dos resultados do novo governo. Nós estamos falando em eleitores, mas somos 208 milhões de brasileiros. E é preciso que o governo se faça em nome de 208 milhões de brasileiros e não apenas daqueles que fizeram a opção, a escolha de votar no número 17 do presidente Bolsonaro. Eu que já manifestei a ele pessoalmente o desejo de sucesso, faço agora publicamente a minha manifestação sincera. Desejo a ele um grande governo, que ele tenha muito sucesso, porque quem tem que ganhar de verdade é o Brasil. Um abraço a todos e muito obrigado.